Boa noite, estamos encerrando a segunda-feira. Estive muito ocupado, então só agora que tive tempo para fazer um vídeo para homenagear a criatura mais importante da nossa vida, que são as mulheres. Então eu vou relatar um texto que eu escrevi há alguns anos atrás. O título chama-se Mulher, Criatura Especial Feita por Deus. Então eu fiz isso como uma forma de um acróstico, a gente vai comentar algumas coisas. Então, está escrito na letra M, Maria, a mulher escolhida por Deus para ser mãe de Jesus Cristo, também representa a mãe intercessora de todos nós perante a Deus. Única e incomparável no amor pelos filhos e pela família, linda por natureza, para a satisfação própria e também para superar outras mulheres e para os olhares masculinos. Heroína em sua dedicação nos cuidados com os filhos e pela união familiar, mas gostaria de receber parabéns e elogio pela sua dedicação. Especialmente criada por Deus para fazer companhia e parceria com o homem, na construção da unidade familiar, sendo responsável pela geração e cuidado com os filhos de uma forma geral. Responsável pelo equilíbrio e harmonia dentro da sociedade familiar. Carinho, ser carinhosa é uma característica marcante das mulheres. A rainha do lar, pois sem a presença da mulher em casa, a desordem reina soberana. Incansável na dedicação e cuidados, até exagerado com os filhos e as filhas. Amor poderia ser um sinônimo perfeito da mulher. Tem a preocupação normalmente excessiva como característica dominante, urgência em fazer as coisas sempre com pressa e tenta cobrar dos homens essa mesma atitude, mas descobre que isso é muito difícil ou até impossível mesmo. Reclama muito de quase tudo com muita facilidade e frequência. Atenciosa nas pequenas coisas, vive mudando as coisas de lugar e pensando em comprar algo novo na casa e no trabalho. Energia em pessoa, está sempre elétrica, muito agitada e ansiosa, quando se refere em defender o interesse dos filhos e da família. Sentimental demais, é uma característica feminina. Perfeccionismo, outra característica feminina que causa muitos problemas pessoais, como ansiedade, estresse, preocupação com a opinião dos outros. Exagerada nas cobranças de si mesmo, sempre comparando com outras pessoas e na maioria das vezes se achando menor ou com menos atrativo. Chora com muita facilidade, muitas vezes sem motivo, segundo a visão masculina. Então, intuição, visão feminina, visão futurista, é aquela feminina que deveria ser melhor aproveitada. Ansiedade, tensão pelo futuro, é uma das marcas mais evidentes do comportamento feminino e causa muitos sofrimentos por antecipação. Labilidade emocional, então é comum na mulher, quer dizer, pelas variações hormonais, falar bastante é uma necessidade do sexo feminino, enxerga detalhes, né? Então, no mínimo detalhe, então visão periférica, incrível capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, tensão cervical, então dor nessa região por causa da pensar que tem que carregar o mundo nos ombros, atitude negativa no pensamento, fica sempre pensando de forma negativa, que acaba atraindo na sua própria vida. Preocupação exagerada, então fica com a mente ocupada com coisas que ainda não aconteceram, e aí começa a ter problema no dia a dia. Organização, ou estar sempre ocupado com as coisas organizadas, isso acaba criando conflito, que quer que os outros façam igual, né? Repetir com muita frequência as mesmas perguntas, a mesma orientação, por marido, por filho, isso causa conflito na convivência familiar. Depressão ou estado depressivo são queixa comum das mulheres, provavelmente devido ao estilo de vida, à variação hormonal. O excesso de peso é um medo constante das mulheres, e muitas vezes devido a esse excesso de peso, essa preocupação, quase sempre se enxerga no espelho gordo e acaba aumentando de peso. Um hábito frequente que muitas mulheres é guardar coisas. Então, tem depósito, armário, gaveta, cheio de coisas que, embora saibam que nunca vão utilizar, mas não tem coragem de jogar fora, ou passar adiante, por medo inconsciente de poder faltar algum dia. Sociabilidade fácil, tem muita facilidade de fazer novas amizades, conversar em qualquer lugar, isso é uma coisa muito evidente. Eu falo sempre para minha esposa que ela consegue até numa fila do banheiro já fazer amizade e conversar com as pessoas. Então a gente fala assim que todas essas características são muito interessantes no sexo feminino. Então eu falo sempre que o sexo forte, na minha concepção, é a mulher. O homem apenas tem mais força física, por isso que em função do machismo tenta dominar isso até hoje. Então o homem há muito tempo atrás tentou castrar ou criar um domínio machista,
Porque ele sabe que o dia que a mulher conseguir entender o poder que ela tem, ela vai dominar o mundo. Então vocês vão ver que um texto chamava assim, é um poema, um livro chamado A Mão que Balança o Berço Domina o Mundo. Então o dia que a mulher entender que ela que educa cada um de nós como nós somos. Então se ela passar a entender isso lá no passado, por exemplo, eu tenho 2 filhas e eu orientei para que elas pudessem crescer, desenvolver, se tornar independente, não ficar dependente desse mundo machista, para criar sua própria condição de vida. Então acho que isso é muito importante para pensar nisso, e o mundo está mudando. Então hoje realmente grande parte dos trabalhos, das universidades, tudo tem um mundo feminino. Hoje já temos juíza de futebol, técnica de futebol, comitê de futebol, tudo feminino. Isso é uma coisa interessante porque cria uma diversidade. Nós somos 2 metades incompletas. Então foi feito para fazer isso daqui e não para ficar tritando. Então temos que buscar. Então o que falta no homem tem na mulher e vice-versa. Então o dia que eu entender isso e começar a colaborar com essas partes, da mesma forma a reciprocidade dela, a gente passa a ter uma vida melhor. Mas de qualquer maneira, o homem realmente tem como semidominante uma espécie de medo e insegurança desse aspecto em relação à mulher. Então eu quero dar a todos vocês que estão assistindo, de qualquer forma, a maioria das pessoas que eu atendo no consultório é do sexo feminino, então 70%, 80%. Da mesma forma, quem acompanha os meus vídeos, faz comentário também, a maioria absoluta são mulheres. Então acho que é importante que as pessoas comecem a perceber o poder que vocês têm e começar a trabalhar com isso. Então veja, por exemplo, na questão da população, mais de 55% da população é feminina. E por que vocês, mulheres, não elegem mulheres para representar vocês no Senado, deputado federal e assim por diante? Está mudando um pouco, mas ainda acho que é muito pouco, não chega, acho que 10 ou 15% dos locais que tem a mulher nesse tipo de trabalho. Então, na hora de vocês começarem a entender, então, lembrar sempre desse processo. Ó. A mão que balança o berço é que vai dominar o mundo. Então, o que vocês vão ensinar para os seus filhos agora que as mulheres vão ter menos filhos, antigamente tinha 8, 9, 10 filhos, talvez não tivesse ter, mas hoje vocês vão ter 1 filho ou 2 filhos. Então, prepare, vê o que vocês vão fazer para que programe esse processo para que o mundo possa ser um pouquinho mais dinâmico, mais equilibrado, e que mesmo hoje com as revoluções ainda existe um predomínio masculino em profissões que vocês trabalham no mesmo fator e o homem continua ganhando mais do que a mulher. Acho que deveria ser partilhado do mesmo princípio. Então, apesar de ser tarde, isso que eu queria passar para vocês, aí uma boa noite para todos vocês e dizer que vocês são muito importantes na vida, porque se nós estamos aqui é que a gente foi gestado dentro do útero feminino. Boa noite, feliz Dia das Mulheres para todas vocês.